Amém. Graças a Deus. Amém. Hermano, eu era pastor em uma igreja em Brasil. De hecho, estava em meu primeiro ano de ministério em Brasil, em meus primeiros anos. E era uma igreja bastante complicada, que necessitava de ajuda, de apoio, porque era uma igreja que se quedou muitos anos sem um pastor. De hecho, eu he sido o primeiro pastor a viver em la ciudad. E é complicado uma igreja que passe muitos anos sem um pastor que esteja pastoreando-la, doutrinando a igreja, ensinando a igreja. E havia um grande problema nesta igreja. A igreja tinha dueño, e o dueño não era Jesus. Dura coisa é quando uma igreja é uma igreja familiar, onde há muitas famílias e uma família que manda em la igreja. Eu nunca he sido partícipe ou aceitei esta situação, porque em minha cabeça sempre é necessário que todos puedan servir a Deus, não importa de que família tu eres. A ideia é servir a nosso Senhor. Todavia, neste processo, que ha sido um processo longo, largo, difícil, parte da família se envolveu em contra nosso ministério, incluso em conspiração contra nosso ministério. Um dia, eu me fui à casa, eu me ia à casa deste presbítero da igreja. Já eram outros presbíteros que já estavam e parte da família se envolveu muito enojada porque haviam outros no liderazgo da igreja. E eu me fui achar para avisar-lhe que íamos a sair tempranito porque íamos a uma reunião do presbitério em outra cidade. E eu me fui a dizer, não te preocupes, eu passo acá tempranito, me vou de alto. Quando eu cheguei, eles estavam falando porque ele vai fazer tal coisa, ele vai fazer tal coisa contra a outra pessoa. E eu me quedei assim, porque eu chamava e eles não me atendiam, porque estavam tão involucrados com uma classe de coisa que depois eu compreendi. Ele que lhe ia fazer dano era eu. Eles estavam falando acerca de minha vida. Me assustei. Eu era muito jovem, não? Eu tinha 25, 26 anos na época. Eu era muito jovem. E me assustei. Sou eu. E eles estão achando dentro que nem me escutam porque estão fazendo uma conspiração em contra meu ministério como pastor. E não era porque eu estava fazendo algo malo. É porque eu estava seguindo a Bíblia. De fazer com que as coisas estejam em ordem. De maneira correta. É claro que a la mesma hora eu entrei na casa e se quedou um silêncio. Eu lhe disse, vocês estão falando de minha vida. Que coisa é esta? E já comecei a pôr as coisas da maneira como tendria que ser. E passei 5 anos nesta igreja e trabalhando para que as coisas estivessem bem. Não ha sido a primeira conspiração. Já passei por isso em outras igrejas também, na segunda que pastoreei, na terceira que pastoreei, a mesma coisa. Sempre uma conspiração. Por quê? Porque eu quisiera fazer as coisas bem, como está em las escrituras sagradas. Davi também passou por la mesma sensação ou situação de conspiração. E quantas vezes vos, dentro de tu família, ou em casa, ou vocês que são maestras, quantas vezes dentro da escola já passaram por a mesma situação de verem outras maestras com envidia conspirando em contra vós, ou dizendo, essa cara não está tão bem, não ha sido tão lindo como deveria ser, e sempre uma outra conspiração. Se tu estás bem em tu trabalho, quizás sempre vai estar alguém que queira sacar tua alfombra para tomar tu lugar, achar uma ou outra conspiração. Acá era Davi passando por uma conspiração com seu próprio filho. Há que acordar da história da semana passada, que Davi era omisso, que um de seus filhos havia violado, se acostado com sua irmã. E Davi não lhe dijo coisa alguna, não havia dicho, hablado coisa alguna, omisso como padre. E a Bíblia nos diz que Absalão se foi e matou a seu irmão Amon, que ele havia violado a Tamar. Depois de 2 anos, através de uma trampa
que Joabe havia hecho, Joabe era o general de Davi, Joabe havia hecho uma trampa em contra Davi, e Davi lo permitiu então que Absalão volviera a Israel, a Jerusalém. Volvió, pero se quedou 2 anos sem mirar-lhe a seu padre. Ou seja, já haviam passado 4 anos mais. Depois de 2 anos, Davi lo recebeu dentro de sua casa uma vez mais e lo perdonou. Pensemos sobre Absalão, hermano. Quizá Davi tendría uma grande esperança com Absalão. Porque Absalão vem de 2 palavras em hebreu. Abba, que significa padre, e Shalom, que significa o quê? Vocês sabem? Paz. Abba, Shalom, padre de la paz. Pensemos que quizá Davi, ao nombrar seu filho, teria uma grande esperança de que seria Abba, Shalom, Absalom, padre de la paz, que le iba a reemplazar. E, hermanos, que gran contradição, porque su hijo que se chamava Abba Shalom, o padre de la paz, é que le traicionou, que começou a conspirar em contra su próprio padre. Que tragédia familiar terrível. Um hijo que começa a conspirar contra su próprio padre. Absalão era cheio de vanidade. A Bíblia nos diz que era o homem mais hermoso que havia em Israel. Poucas vezes a Bíblia nos diz acerca de homens hermosos. A Bíblia nos habla muito sobre mulheres hermosas. A mulher tinha uma mulher hermosa. Homens hermosos, poucas vezes. Acá, uma das pouquíssimas vezes, Absalão. Se dizia que Absalão era o homem mais lindo que havia em Israel. Eu não tenho ideia, Fernando. Porque eu não sei o que é um homem lindo. Eu não tenho muita ideia de que, para mim, todos os homens são feios. Assim para vós também, não é? Acá a Bíblia disse que Absalão era lindo. E tuvo 3 hijas. E uma delas hijas la nombrou Tamar. Ou seja, ele se acordou de sua irmã que havia sido violada. E la nombrou Tamar. Era um nome cheio de vanidade, é verdade, por tema de sua beleza. Mas era um nome também cheio de rancor dentro de seu coração. As 2 coisas colaboram para que haja uma conspiração: rancor e vanidade. Todas as vezes que tu vas a ver uma conjuração, uma conspiração, as 2 coisas estão juntas, caminham juntas. A vanidade do coração de Absalão e o rencor grande que estava em seu coração. Pero há mais. Mira, todas as coisas se passaram porque Davi não dijo coisa alguma. Ele regressou para Absalão e ele teria que ter uma condena, um facho em contra ele. Pero a Bíblia nos diz que as coisas volveram à normalidade, como se nada hubiera passado. Era a omissão de Davi também, que generou ou que colaborou com toda esta conspiração. Entremos no texto, hermano, e tu vas a ver lo que é um coração cheio de conspiração. E como empieza este coração? Esta conspiração, hermano, nasce, versículo de número 1, de um coração cheio de vanidade e rancor. Aconteceu depois de esto que Absalão se hizo de carros e cavalos e 50 homens que corriesen delante de ele. La escena era até graciosa. Ele se iba atrás e adelante os soldados, como se hubiera anunciando que Absalão iba a passar. Que vanidade, hermanos. Para nós, hoje que vivimos em los tiempos de la vanidade, sabemos bem o que é. As pessoas querem ser célebres, querem ter celebridade. Gravam um vídeo, o vídeo vai viralizar em internet e as pessoas já se quedam célebres ou cheias de celebridade por uma coisa que não tem nada a ver com nada. De hecho, acá era a mesma coisa. Consequência do pecado em la humanidade, um coração cheio de vanidade. Eu quero as luzes para mim. Eu quero que a gente me mire.
Yo quiero ser lo mejor. Yo quiero tener la atención de la gente en favor de mi vida. Y acá en este texto se dice, versículo de número 1, mira en tu Biblia, que allá se iba Absalón atrás y adelante, carros, caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. David no tenía eso. Y quizá David pudiera tener, porque David tenía una historia grande, consolidada. Pero mira que David aprendió siempre a lançar a glória tão solamente para nosso Senhor. Absalão não. Absalão queria a glória para si, que a gente le mirara e le gloriara. Imagínate vos acá, Absalão correndo, entrando em Jerusalém, com cavalos, carros e 50 homens. Como entrou Jesus em Jerusalém? ¿Te acuerdas? Com um burrito. El rei de los reyes, el señor de los señores, entrou em Jerusalém siglos depois em um burrito cheio de humildade. E Absalão como entrava? Absalão entrava com carros, cavalos e 50 homens adelante, cheio de vanidade. Se não cuidamos de nosso coração, hermano, a vanidade toma conta. Somos assim. Queremos as luzes para nós. Se não aprendemos a lançar a glória tão solamente para Deus. Quantas vezes? Eu estou em um meio religioso. Quantos pastores, quantos missioneiros, lastimosamente, que querem a luz para si, o brilho para si. A luz e a glória é toda para nosso Senhor e tão solamente para Ele. Pero Absalão, com o coração cheio de vanidade, começou com esta conspiração, porque seu coração tinha vanidade e rencor. Pero há mais, hermano. Mira, versículo de número 2. E se levantava Absalão de manhã e se ponia a um lado del caminho, junto à porta. E qualquer que tinha um pleito e venia ao rei a juízo, Absalão lhe chamava e lhe dizia: ¿de que cidade eres? E ele respondia: tu siervo es de una de las tribus. Entonces, mira la conspiración de Absalón. Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tiene quien te oiga de parte del rey. Y empezaba de manera muy sutil: mira aquí, quizá este rey no es tan bueno. Show, pastor? Quantas vezes passei por essa conspiração que esse pastor não seja tão bueno? E era uma palavra aqui, uma palavra ali, uma palavra do outro aqui. E quantas vezes se passa, irmãos? Algo que nós jamais, ojalá, nunca tenhamos. E não digo comigo, nem com um pastor futuro para cá, jamais. Esta classe de conspiração, mira que esse aqui não é tão bueno. Não, vamos sacá-lo. Vamos sacá-lo de acá. Irmão, vino así cheio de vanidade, com a conspiração, porque ele queria reemplazar a seu padre. Que não seja mi padre el rei, que seja yo el rei em lugar de mi padre. Quizá ele iba a reemplazar a seu padre no futuro. Poderia passar no futuro quando morriera Davi, pero não. Ele queria tomar o trono agora, a força, mientras estuviera vivo su padre, ou quizá matar-lhe a tu padre. O ódio e o rencor del coração de Absalão era tão grande que sua planificação era: eu vou matar a mi padre para quedar-me em seu lugar. Ou seja, aí temos a conspiração, o desejo de tomar o lugar de outra pessoa. Todos os que têm pleito ou negócio, e Absalão dizia, versículo 4, eu les haré justiça. Pensa vos que Davi não havia se dado conta desta situação? Han sido 4 anos, irmão, mas por 4 anos mais, Absalão se quedou à porta de Jerusalém haciendo esta conspiração. E Davi não lhe dijo uma palavra, irmão.
Que gran omisso era Davi, de hecho, que tristeza. Outros 4 anos mais, Absalão a la puerta de Jerusalém, conspirando contra seu reino. E ele estava tão entretenido com suas coisas, que não se importava em dar-lhe a ele, a Absalão, uma palavra dura, a dizer, vou não poder praticar tais coisas. Se quedou omisso em silêncio. E crescia a conspiração de Absalão, que queria tomar o lugar de seu padre. E mirar, irmão, que há uma outra coisa mais. Ao cabo de 4 anos, depois que versículo 6, nesse silêncio de Davi, o que se passava? Absalão roubava o coração de los de Israel. Se eu escute uma conspiração, irmão, se a coisa é injusta, de um coração cheio de vanidade e de rancor, eu vou a cortar a la mesma hora. Não puedo. De las todas que eu já passei, eu cortava a la mesma hora. Eu confrontava. Tu estás equivocado, isso não é correto, não é as coisas assim, não é assim que se maneja em la igreja de nosso Senhor. Pero quantas vezes he visto gente que se decía religiosa, que tinha uma aparência religiosa. Alguns eram presbíteros, com uma aparência religiosa, que começavam a conspirar uns com os outros. Que loucura! Essa igreja de nosso Senhor não é um negócio do mundo, é a igreja de nosso Senhor. Quando eu escutava, eu já cortava a hora e confrontava, porque eu não posso ser omisso como Davi. Davi deveria confrontar a seu filho, pero não le confrontou e ha sido omisso. E a Bíblia nos diz que nisto, el mal, Absalão, roubava o coração de Israel. 4 anos depois, aconteceu que Absalão disse a seu padre, eu me vou a Hebrón para pagar meus votos com Deus, porque quando eu estava em casa de meu abuelo, em Síria, eu lhe disse, se volver a Jerusalém, eu quero pagar meus votos delante de nosso Senhor. Mentira! Essa tinha sua conspiração, e sua conspiração seria religiosa. Ele disse a seu padre, me vou hasta Hebrón, e achar eu le vou adorar a Deus. Mas poderia adorar em Jerusalém? Em Jerusalém estava el arca. Ele poderia adorar em Jerusalém, mas me vou a Hebrón. Achar le vou adorar a nosso Senhor. Há que acordar que muitos anos antes, Davi ha sido coronado rei de Israel em Hebrón. Justo em la cidade de Hebrón. Hebrón está hasta hoje, irmão. É uma cidade de Palestina hoje. Pouco mais lejos de Jerusalém. Há árabes e palestinos em Hebrón, acá. E era uma cidade que está hasta hoje, e achar Davi ha sido coronado. E Absalão já teve em sua cabeça, me vou e vamos fazer toda a conspiração de maneira religiosa para legitimar nossa conspiração. Uma vez eu he visto uma frase que dizia que o peor homem é o homem malo. E era uma frase com uma foto de Hitler em la igreja. Hitler se iba a la missa quase todos os domingos, irmão. A la semana matava a gente. A los domingos se iba a la missa tomar la comunhão. La peor cosa de hecho são hombres malos que se dizem religiosos. Absalão, eu sou homem que estou conspirando, pero se foi achar a Hebrón em meio da conspiração, com uma excusa religiosa. Me vou achar para adorar a Deus en el lugar onde seu padre havia sido coronado rei. Chegou a gente, 200 que nem sabiam a história toda, como hemos leído acá. Se foi um dos conselheiros, Aitofel, e vamos ver mais adelante sobre ele, que se foi junto. E versículo de número 12, nesta cerimônia religiosa, versículo 12, e a conspiração se hizo poderosa e aumentava o povo que seguia a Absalão.
El conspirador puede ser un falso religioso. No te engañes. Pero pastor tiene apariencia de profeta. Habla como profeta. Pero es falso. Es un religioso falso. No te engañes. Y lo peor es cuando la persona empieza a espiritualizar la conspiración. A decir, vamos que isso é coisa de Deus. É nada, irmão. Nasceu de um coração cheio de vanidade, cheio de rencor. Não pode ser uma coisa de Deus. Pero se isso mais grande, se diz acá em la Bíblia. E então, en el final, lo que temos que saber, hermanos, é que uma conspiração deve ser confrontada. Se tu te encuentras em uma conspiração e com uma conspiração sem causa justa, ¿sabes? Porque se a causa é justa, tu vas a confrontar sem conspirar. Se há uma conspiração, hermano, lo que tienes que hacer é confrontar. Lo que hizo David, huyó, se foi. Se casó omiso una vez más. Y dejó las mujeres, lo que es peor, dejó las concubinas. Las mujeres oficiales, él llevó. David estaba tan absorto con las costumbres de la gente alrededor, que él tenía más que una mujer y aún tenía sus concubinas. Las concubinas se quedaron en la casa. Las mujeres se fueron con él, con los hijos. E ele, ao invés de confrontar, acá se diz na Bíblia, huchamos, versículo de número 14, porque não podemos escapar delante de Absalão. Dá-os prisa a partir que não se apressurando-nos e ele nos alcance. Pero, hermano, outra vez Davi se vai escapar. Davi já sabia que era ele, ele indicado. El Messias vindo del linaje de Davi. El Senhor já lhe havia prometido. E uma vez mais se hizo omiso e se escapou. En este caso, um caso de conspiração. Conspiração se confronta. De hecho, hermano, qualquer classe de problema em nossa vida se confronta. Não devemos nos escapar, não devemos huir de los problemas. Problemas se confrontam para a resolução. Há hora que solucionamos de uma maneira, há hora que solucionamos de outra. Há coisas que não estão solucionadas, mas estão na mão de nosso Deus. Pero nunca podés huir de los problemas. Se há um problema dentro de tu casa, lo que sea, donde sea, lo que tienes que hacer é confrontar. Confrontar o problema. Não está em acordo com as coisas de Deus, se confronta. E se soluciona de la mejor maneira através da graça de nosso Senhor. Nos pesa? Claro. Seria difícil confrontar a seu próprio filho? Claro que seria complicado para Davi. Mas é um hecho de amor. Se eu tenho que confrontar a mis hijos, eu les vou a confrontar como um hecho de amor. Se eu tenho que confrontar a las nenas, é um hecho de amor. Se um dia me passe que eu tenha que confrontar a mi padre ou a mis padres, vai ser um hecho de amor. A mis hermanos, de igual. E se há coisa que não está bem entre Cristina e eu vou a confrontarla. Não está bem. E ela me tem que confrontar para que eu volva à lucidez. É uma questão. Se há um problema, confrontamos o problema. Nós não vamos escapar do problema. Davi não quis confrontar a seu filho. Pero confrontar a Absalão acá seria um hecho de amor. Quizá ele poderia, confrontando a seu filho, ganhá-lo. Pero se omitiu, se cachou e huchou da presença de ele. A conspiração se instalou dentro de sua própria casa. A conspiração, hermano, nasceu de um coração cheio de vanidade e rencor. A conspiração vino com o desejo de tomar o lugar do outro. Não lhe pertencia a Absalão, ele quis tomar o lugar de seu próprio padre. A conspiração quizá pode venir hasta de um falso religioso, uma falsa celebração como ha sido com Absalão. Pero, distinto de lo que ha hecho Davi, a conspiração tem que ser confrontada. E Davi se omitiu uma vez mais.
Que quando passemos por esta situação, hermano, tomemos o exemplo de Davi. Não para ser igual que ele, sino para ser distinto. Confrontar por amor, no huir e saber o origen, como nasceu esta conspiração. E conspiração nasce de vanidade e rencor. Um coração cheio de rencor, de vanidade, sempre vai conspirar em contra a tua vida ou contra a vida de outras pessoas. Que aprendamos através da palavra de nosso Deus. Amém, irmãos? Próxima semana finalizamos esta história de Absalão com Davi. E tu vas a ver como é esta tragédia depois dessa conspiração. E aí já finalizaremos a história de Davi, mostrando que no final de todo, neste alto e baixo da vida de Davi, era um coração segundo o coração de Deus. Antes da música